você acabou de falar. Tenho 23 anos, eu estou terminando o meu ensino superior, eu acho, não sei, na Uni Santana, e estudei antes sempre numa escola comum, que é o Colégio Centenário, que é onde nós estamos agora. A minha mãe, quando eu nasci, ela procurou se especializar em Braille. Existia um curso na época, na USP, que era para você aprender a alfabetização Braille. Como ela já era professora, ela poderia participar, né? Fez o curso. E, paralelamente, também ela buscou profissionais para estar me auxiliando fora do horário de aula, e no horário de aula eu tinha aula junto com todo mundo. Então, de manhã eu tinha a alfabetização com uma professora de Braille, porque ela ainda não estava preparada. E também tive aulas de mobilidade, para aprender a andar na rua, esse tipo de coisa, aprender a andar mesmo, né? Porque quando você enxerga, uma coisa interessante é que você se baseia muito pelo que as pessoas estão fazendo à sua volta. E quando você não enxerga, você não tem isso, né? Então, a ajuda profissional que o cego precisa, né, a ajuda especial, vamos dizer, é no começo, toda a vida, mas assim, para ver as adaptações de como se portar, né? E aí fui indo, fui me adaptando aqui, ando aqui pela escola inteira, tudo. Está se formando esse ano, né? Você está fazendo ciência da computação. E como que você definiu por esse curso? Olha, na verdade, eu queria fazer algo ligado à computação, porque desde que eu descobri que existiam softwares que adaptavam o computador para quem não enxerga, são softwares que falam, né? E que possibilitam que a tela que está no computador que vocês leem seja falada. E eu sempre achei legal, porque depois que eu comecei a crescer um pouquinho, tipo 10, 12 anos, um dia eu perguntei pra minha mãe assim, o que cego pode ser quando crescer? Porque, pô, quando você é pequeno, você fala, eu quero ser médico, eu quero ser policial, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Pô, e aí? Não, cego pode ser advogado, psicólogo. Eu falei, não, isso não é pra mim. Mas tudo bem, né? Falei, não é hora de pensar nisso. E quando veio o computador, eu me interessei bastante, procurei bastante. Tinha na época algumas instituições que apoiavam, que nem a Rede Nacional de Pesquisa, tinha um projeto que dava internet para deficientes, e eu conheci uma pessoa lá dentro, né, que ficou meu amigo, e ele falava assim, olha, aprende rede, aprende Unix, que vai ser bom para você no futuro. E eu gostava de aprender, perguntei para ele, enchi o saco dele, que até se arrependeu. Mas, e com esse conhecimento, foi que eu comecei no mercado de trabalho. Porque assim, eu participava de um outro projeto como voluntário, que era a Rede Saci, lá da USP, que é um projeto que era um portal, né, para todos os tipos de deficiência, porque Saci é solidariedade, apoio, comunicação e informação. E também tem a ilusão ao Saci para ser uma coisa folclórica, sempre para ficar diferente, né? Então esse projeto ele tinha uma rede de computadores que vivia dando uns problemas, ele não tinha um profissional. Aí eu fui dando uma ajudinha aqui, uma ajudinha ali, fui aprendendo também, né? E nesse portal a gente podia trocar informações, então serviu bastante para eu conhecer um pouco desse mundo. E aí eu resolvi fazer o colégio de laboratório e criei uma rede, implantei a rede aqui dentro. Foi quando tinha 16 anos, assim, eu falei, vamos comprar um servidor e vamos montar a rede. Aí apanhei pra caramba, fiz bastante besteira, mas consegui. E fui aprendendo assim, fui aprendendo fuçando, perguntando e pesquisando. Gabriel, Oi. Você disse que aqui é a escola da sua mãe, que, né,
é dona da escola, ela te ajudou na sua formação. Sim. Você tem colegas que não tiveram a mesma ajuda que você teve? Assim, eles comentam sobre as dificuldades que eles passaram para aprender o braille. Por exemplo, em escola pública. Então, em colégio eu fui dar uma palestra ano passado num céu que ficava praticamente no céu, porque eu não sei nem onde que fica. É longe demais. Acho que chama Capela do Socorro. Um negócio assim. Lá na Zona Sul, bem longe. E lá foi legal porque reuniu bastante de escola municipal. E uma coisa que eu percebi, lá o trabalho está bem avançado, as pessoas, os deficientes, os professores estão procurando aprender, estão procurando não tratar diferente. Então eu acho que a coisa já está bem melhor. Porque antigamente o Estado não aceitava, a Prefeitura não aceitava, mandava para as instituições. Né? Então a coisa está recente. Né? E eu acho que lá, se eu estudasse num colégio público, eu acho que eu teria um pouco mais de preconceito. Mas no colégio público, quem não tem preconceito? Se você é gordo, você tem preconceito. É um ambiente mais hostil, porque a educação das pessoas que estão lá nem sempre é uma educação que os pais têm tempo de ficar acompanhando os filhos. Então eu acho que o legal é a gente não deixar o problema como da deficiência. Não, o problema é geral e a deficiência também é afetada. E você acha assim, que, em geral, a escola tem o seu papel realmente da inclusão social? Você acredita que realmente existe essa igualdade entre todos os alunos? Eu acho que sim, porque criança trata a criança igual. Não interessa se você não anda, se você não enxerga. A criança, ela não vê a maldade, ela não vê diferença. Até hoje tem... aqui, às vezes, eu venho pouco pra cá. E às vezes tem criança que conversa comigo, às vezes não percebe, às vezes estou sem bengala, pede para eu olhar alguma coisa. E eu até fico meio sem reação. É difícil, se eu parar para explicar que eu não enxergo, é difícil a criança entender. Fico toda hora desviando. Mas assim, eu descobri que em outros centros, né, em outros lugares, porque assim, a educação aqui em São Paulo são várias coordenadorias, não é uma só. Descobri que em outras coordenadorias, eles ainda não têm essa maturidade, e eu vejo que o deficiente que está dentro da sala, por exemplo, de uma colégio de prefeitura aqui perto, não está igual de outra coordenadoria. Aqui eles não deixam o profissional, porque assim, lá hoje a educação especial, ela tem um profissional, por exemplo, como a minha mãe, que sabe braille, que vai orientar o professor, não vai orientar o aluno. Mas pelo que eu entendi, aqui eles não queriam que o profissional tivesse contato com o aluno. Eu não entendi porquê. Agora você imagina como é que você vai avaliar uma pessoa sem conhecer, pelo professor. E como o professor sem preparo, sem curso, vai poder te dar um feedback a respeito também. Que lá não, lá uma vez por semana os profissionais iam nas escolas. E eu acho engraçado, como uma cidade que tem uma prefeitura centralizada, tem várias coisas diferentes. Então, assim, tanto... A pergunta foi em escola pública. Eu acho que em escola particular ainda tem muito preconceito, tem escola que não vai aceitar. Se fizerem um teste, forem a uma escola aí, é só testar, vai em qualquer escola particular e falar, eu tenho um filho deficiente, assim, assim, assim. Pela lei é obrigatório aceitar, pode ser que eles até aceitem. Agora, como que o seu filho vai ficar lá dentro, eu acho que é uma outra questão aí. Você tem amigos que já comentaram com você sobre dificuldades que eles passam em relação a tudo isso? Assim? Então, olha só, eu como estudei em escola comum, eu não tenho muitos amigos cegos. Os que eu conheço não são daqui, às vezes trabalham no Itaú, são um pouco mais velhos, ou de outras cidades, conheço poucos daqui. Justamente porque, por eu não ter frequentado nenhuma instituição, e também não me interessei muito em frequentar, não que eu não tenha tido oportunidade. Mas aí você faz uma coisa, faz outra, você acaba não conhecendo.
Então eu não tenho muito contato. Eu tenho experiências dos cegos que estudavam em colégios internos, colégios especiais, né, que, por exemplo, o Padre Chico, aqui em São Paulo, que ainda existe, e que falam que depois que saíram era uma coisa aterrorizante, que eles não foram preparados para o mundo aqui fora. A sua mãe ainda ela continua com essa método de ensino que ela trouxe para você aqui, para outros alunos também, né? Continua. No momento, a gente está sem deficiente. Tinha 2 deficientes aqui, eles mudaram para o Rio. Né? Mas ela continua, a escola está aberta. Qual empresa você trabalha atualmente? Como você foi indicado? Quanto tempo você está? Então, olha só. Hoje eu estou trabalhando no Itaú, desenvolvendo sistemas em COBOL. Para chegar onde eu cheguei, como eu estava dizendo, eu montei a rede aqui e fiquei um tempo fazendo testes, aproveitando esse laboratório, esse colégio que era um laboratório para mim. E como eu também era voluntário lá naquele outro projeto, o pessoal sabia que eu entendia um pouco do assunto, eles estavam com dificuldade de achar um administrador de rede, para cuidar da rede lá e tal. E eles, posteriormente, eu descobri que eles não tinham me contratado porque eu não tinha idade. Aí quando eu fiz 16 para 17 anos assim, eles já me chamaram para trabalhar lá. Então aí foi um lugar onde eu pude ampliar minhas experiências, porque lá eu mexia com a rede de computadores, né? Comecei a entender mais, porque lá tinha outros serviços, outras coisas para a gente trabalhar. Eu dava suporte para os usuários, mas eu também procurava conhecer um pouco de cada coisa. Quando um usuário falava comigo, eu procurava conversar com ele para ver como que era ele no mercado de trabalho, como que ele se sentia. Então eu já peguei de tudo, já peguei uma menina no interior que a mãe não deixava ela sair de casa sozinha, eu já peguei gente que tinha ficado cego adolescente, que eu achei uma experiência, poxa, o que a gente pode fazer para o trauma não ser tão grande? Então vamos trazer tudo de tecnologia que essa pessoa pode ter no computador, fazer ela entrar no MSN, etc., que aí ela não vai se sentir tão excluído, digamos assim, não vai sentir tanto trauma, porque eu acho que essa coisa de você poder entrar no MSN e entrar no Orkut, fazer o que as pessoas que enxergam fazem, eu acho que é uma coisa muito legal nessa época de adolescência. Então lá eu fiz várias coisas um pouco fora da minha função, mas sempre procurando criar minha formação, aprender, sabe? E lá era um projeto bacana, mas era um projeto financiado por algumas empresas, e quando eu percebi que a coisa estava meio ruim das pernas, vamos dizer assim, meu pai trabalha no Itaú, faz 32 anos que ele trabalha lá. Mas eu sempre achei que eu não queria entrar lá, porque primeiro que eu ia me sentir como se ele que tivesse falado para eu entrar e tal. E eu queria conhecer esse mundo de rede. Eu gostava de mexer com rede, com sistema livre. E lá eu sempre soube que eu ia mexer com COBOL. A oportunidade que tinha lá era para mexer com COBOL. Só que aí, quando eu comecei a fazer a faculdade, eu quis procurar um novo desafio, né? Porque eu sei que o Itaú é uma empresa muito sólida, e se você trabalha lá, você só tem a crescer e ganhar experiência, né? Então eu mandei meu currículo para lá, mas mandei e fiquei esperando. Aí eu fui chamado num processo, fui chamado em outro processo, demorou assim. Eu fui chamado pela primeira vez em outubro e fui contratado em abril. Então foi um processo bem lento, mas... Você acredita que seu potencial no trabalho ele é plenamente aproveitado? Ou você acha que poderia ser melhor? Olha, eu acho que assim, eu gosto do que eu faço, mas não tenho intenção de ficar para sempre programando. Eu gosto da informática, mas eu gosto de trabalhar um pouco com a parte humana, de trazer a informática para quem precisa, que era um pouco do que eu fazia na USP, que eu tenho muita saudade. O Itaú é uma empresa que contrata deficiente desde os anos 80. Então eu acho que esse tipo de dificuldade eu
não passei. Porque lá eles já sabiam que iam contratar um cego, lá eles já têm outros cegos trabalhando. Então eu acho que lá dentro dessa empresa específica não tem muito segredo. E como que é a estrutura, vamos dizer assim, da própria empresa com relação aos deficientes? Tem uma estrutura especial para que vocês não tenham dificuldade de locomoção dentro da empresa? Gabriel, com relação ao seu salário, você acha que você recebe o salário adequado para a sua função e você tem planos de carreira, por exemplo, dentro do Itaú, se tornar um gerente financeiro, um gerente geral, regional, enfim? Eu tenho plano de carreira para o Itaú e eu recebo a mesma coisa que todo mundo que faz a minha função recebe. Certo. Não recebo nem a mais, nem a menos. Não tem incentivo, nem benefícios a mais. Os benefícios são as adaptações que o Itaú dá. Acho que ninguém está satisfeito com o que ganha. Acho difícil. Eu não quero ver uma pessoa aqui que fala, não, eu ganho bem pra caramba. Difícil, hein? Certo. Com relação assim à promoção, você acha que tem alguma dificuldade para subir de cargo? Relativo assim à deficiência? Acho que é mais fácil para outras pessoas ou não? Qual é a dificuldade de você não enxergar? Vamos entender assim na parte de programação. Eu utilizo tudo que tem de mais alta tecnologia, eu utilizo, que é o software de voz e uma tela braille que o que faz? Ela pega uma linha por vez, tá? Da tela e transforma em braille. Então eu posso, ao mesmo tempo que eu ouvir o programa falar uma parte do programa, eu ler outra. Eu trabalho assim. E aí, como o COBOL é uma linguagem muito posicional e o Itaú exige um padrão muito rigoroso, eu preciso das duas coisas para alinhar. Tudo tem que estar certinho, na coluna certinha. Só que assim, para quem enxerga, muito mais fácil, né? Só bater o olho e ir lá arrumando. Eu já demoro porque eu tenho a espera do software ler ou de eu mudar para a linha que eu quero. Eu não consigo, por exemplo, vocês às vezes conseguem focar, por exemplo, eu quero fazer uma conferência de campus, né? Do lado direito da tela, assim, são os campos como se fosse uma tabela. Vocês conseguem focar o olho na tabela só abaixando o cursor e olhando campo a campo. Eu já tenho um pouco mais de dificuldade, porque ou eu leio e a leitura braille é mais demorada, ou eu espero o leitor falar. Tudo isso combinado, o que acontece no resultado final? Eu não tenho a mesma velocidade de programação e a mesma habilidade que as pessoas que enxergam têm. E eu trabalho na fábrica, que é um negócio que tem que ter produtividade, você tem que produzir. Então é mais dificuldade sim. Só que assim, eu não posso ser comparado com uma pessoa que enxerga. Então, por exemplo, lá, o que é o objetivo deles? É sempre superar as metas. Qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é atender a meta. É diferente. Porque eu sempre fico um pouco abaixo. Demora um pouco mais. O meu desenvolvimento profissional é um pouco mais lento. Talvez nessa área. Talvez se eu fosse advogado já não seria. Entendeu? Porque o que acontece? O advogado ele usa mais a parte de contar mentira, de enganar, de inventar. Isso aí acho que todo mundo faz, né? Não, tô brincando. Ele usa a criatividade, ele não tem essa coisa de prazo de banco. É só um exemplo. O psicólogo, qual que é a realização dele? É tratar dos pacientes. Então ele não tem essa. Então as profissões mudam. Acho que demora um pouquinho mais. Pode continuar. Mas nada que me desanime. Eu estou consciente disso. Eu acho que as pessoas têm que estar conscientes que por mais que você tente, você não é igual. Certo. E nesse tempo que você está lá, quanto tempo tem que você está lá? 3 anos. 3 anos. Nesse tempo, alguém já foi promovido? Muita gente já foi promovida antes do que eu. Muita gente foi promovida antes do que eu. Certo. Quase todos os meus colegas já foram promovidos e... Só para você ter uma ideia, os meus colegas que entraram comigo foram promovidos com 1 ano, eu fui promovido com 2. Certo. E eles tinham deficiência? Não, ou todos não. Agora, em relação aos deficientes, fica difícil comparar lá no Itaú, porque a maioria já tem muito tempo de casa. Então, eles já são analistas sêniores, já são analistas plenos, tem um lá que é gerente, que tem 30 anos de banco.
Então você vê, a coisa acontece para todo mundo. Eles são exemplos de que eu vou chegar lá. Agora, quanto tempo aí é de cada um. Então, eu acho que o Itaú tem seus pontos fortes e pontos fracos. Ele não tem piso adaptado, não sei se vocês já viram aquele piso tátil que fica no chão. Ele não tem. Ele não tem elevadores falantes. E você se vira lá porque você acaba conhecendo. Então, assim, fisicamente ele não é um lugar muito acessível. Ele não tem degrau para cadeirante, essas coisas, mas para cego ele não tem nada de especial. Antigamente tinha umas moças que ficavam na catraca que acompanhavam a gente até o elevador ou até a porta. Mas aí o Itaú, acho que não sei o que aconteceu, que resolveu cortar. E agora tem um bombeiro que fica para cuidar de todo mundo e, por exemplo, eu não tenho paciência para esperar. Porque assim, o guia lá no Itaú é mais importante porque assim, lá são 5.000 funcionários e mais os terceiros. Então, por exemplo, na hora do almoço, é bastante gente. Então o problema não é o trajeto em si, é a quantidade de pessoas. Às vezes a pessoa não vê, acaba trombando, tudo. Então eu acho que questão física ainda tem muito que melhorar. Porque eu conheço outros lugares que são bem melhores. Que dão mais independência. Eu não acho certo você colocar um funcionário para ficar guiando. Poxa, porque não é mais fácil colocar um piso tátil? Eu acho. Eu não sei porque eles não fizeram isso até hoje. Já aconteceu lá no seu trabalho, devido mesmo à falta de estrutura física, algum colega de trabalho não reconhecer assim, a sua deficiência, as suas limitações e te tratar assim, de maneira inapropriada? Acho que não. Não aconteceu, não. Até porque eu ando com uma bengala, acho meio difícil. Assim. Eu acho que dentro do Itaú, todo mundo está muito consciente do que acontece. Ô Gabriel, e no seu trajeto de casa para o trabalho, você tem alguma dificuldade? Olha, eu tenho duas opções de trajeto. O que seria, para eu me virar sozinho, eu levantaria da minha casa, subiria aquela rua, aquela subidona lá, que não tem calçada, eu vou ali pelo meio fio, é horrível, e vou até o ponto de ônibus e pego o ônibus até o metrô Barra Funda. Para pegar o ônibus do metrô Barra Funda eu tenho duas opções. Ou eu paro todos se não tiver ninguém no ponto, ou eu peço ajuda de alguém. Certo? Para vocês verem como o mundo não é acessível ainda. E é bom, a gente precisa, né, fazer o possível para melhorar. Aí entrando no ônibus, eu bato um papo com o motorista, falo, vou descer na Barra Funda e tal. Aí tudo bem. Eu conheço pelo andar, né, pelo trajeto, acho que ele percebeu mais, porque eu expliquei o caminho até aqui, né, que eu conheço pelas curvas, tudo. Então eu sei quando está chegando, geralmente eu lembro o motorista, porque ele pode esquecer. Não é culpa dele, certo? Aí eu falo, ó, vou descer na Barra Funda. Aí de lá eu desço na escada rolante, pego o metrô. Do metrô tem um usuário, agora eles, antigamente era poucos funcionários, hoje eles contrataram jovens cidadãos para ajudar a gente, está bem legal. E eles estão colocando piso tátil, então você se vira bem lá dentro, você consegue embarcar e desembarcar. Só que aí eu desembarco para pegar aquele expresso Tiradentes, aquele fura-fila. Para chegar do metrô até o fura-fila eu preciso de um funcionário, porque não tem ainda o piso até lá, né? Então, um funcionário me leva até lá eu embarco. Chegando lá, na estação Ananeri, que é onde eu trabalho, eu desço, e o funcionário me leva até a porta do Itaú. Apesar, ele me leva mais pela segurança, porque conseguiria ir sozinho, porque eu conheço o caminho. Agora, vocês já imaginam quanta coisa pode dar errado nisso aí, né? Porque, pô, será, olha, nunca aconteceu de eu tomar ônibus errado, mas colegas já tomaram. Porque, vamos supor que você dependa da boa vontade das pessoas, e se uma pessoa for maldosa e falar, esse é o ônibus que precisa. Então você tem que sempre estar bem atento. E sempre perguntar para o motorista se realmente é aquele ônibus, mesmo que a pessoa fale. E às vezes perguntar na direção geral de onde você precisa ir, não o nome do ônibus, porque às vezes a pessoa confunde e fala que vai e não vai. Por exemplo, quando eu entro no ônibus, eu falo, ó, passa na rua tal, numa rua geral. Passa. Ah, então beleza, esse ônibus eu posso pegar.
E, Gabriel, falando sobre o local de trabalho, né? O que você acha que seria necessário nas empresas, nas indústrias, para que tivesse, além dessa lei, né, de inclusão de deficiente, que as empresas pagam uma multa para o governo se não contratar? Nada como incentivo fiscal, né? O que você acha que seria necessário da parte dessas empresas para que realmente o deficiente físico seja bem tratado na empresa, seja valorizado? Independente da deficiência, eu acho que tem que ser feito um trabalho de acessibilidade no ambiente, porque tem prédios que devem ter degrau, então tem que adaptar. Isso é a primeira coisa. O segundo passo é fazer um estudo do que o deficiente precisa para trabalhar. Tem anão precisa de cadeira alta, cadeirante precisa de banheiro adaptado, enfim, tem que fazer esse tipo de estudo. Cego precisa de leitor de tela, hoje em dia não é um negócio muito barato. Que nem, não cheguei a citar, mas aquela linha Braille que eu falei custa R$25 mil. Mas não é uma coisa que você, por exemplo, se eu trabalhasse aqui no colégio, vamos supor que eu fizesse uma função administrativa que eu não precisaria. Para mim a função eu preciso e o banco tem condição de pagar. Se o banco tem condição de pagar, por que não fazer? Isso vai agilizar meu trabalho. Mas não é tão caro assim. E eu acho que também, não menos importante, eu acho que se a empresa ainda não tem deficiente, eu acho que tem que ser feita uma conscientização com os funcionários de dentro. Você acha que muitos colegas enfrentam dificuldade de preconceito em local de trabalho, que são os primeiros deficientes a estarem entrando na empresa? Eu acho que enfrentam sim. Eu acho que eu fui sortudo, porque primeiro eu trabalhei num lugar que eu estudei. Depois eu trabalhei num lugar onde as pessoas já sabiam que eu era e eu tratava com a deficiência. E depois eu fui trabalhar numa empresa que já contrata deficiente há muitos anos. Então, as pessoas que entram lá já entram sabendo, e as pessoas que já estavam lá já sabiam. Não tenho muita vivência de pessoas que estão entrando em empresas novas, porque tem muita empresa abrindo vaga. Não sei te dizer. Eu acho que é difícil. Eu tenho uma pergunta, não sou da faculdade. Você acha que a tecnologia ajudou na inclusão das pessoas deficientes visuais nas empresas? Ah, mas com certeza. Você imagina você estudar com Braille, só para você ter uma ideia, uma folha datilografada, em Braille são 2,5. Então, não sei, alguém conhece Harry Potter aqui? Eu gosto de Harry Potter. Se eu quiser ler As Relíquias da Morte, que é o último livro, ele tem em Braille, tá? Só que eles são 16 volumes. Como é que você vai levar um livro desse embaixo do braço? Não dá. Certo? Então, olha só a tecnologia, o que ela faz. Então você vê, para uma leitura de entretenimento, o leitor já vai lendo, fica até mais rápido. Imagina para você fazer estudo, então. Hoje eu utilizo um notebook que já tem microfone integrado, porque antigamente eu gravava com gravador. Eu já tive assim, passei pela fase da máquina Braille, que eu estudei aqui. Aí depois eu comecei a utilizar notebook aqui no fim do ensino médio, que eu já senti uma melhora muito significativa. E na faculdade, só que meu notebook era antiguinho, o que ele fazia? Ele fazia com que eu pegasse a matéria mais rápido. Aí eu tinha um gravador, que depois eu substituí por um MP3, sei lá, um gravador digital, não lembro o que foi agora. E que eu gravava a aula e utilizava o notebook para escrever. Porque eu achava, poxa, levar um microfone com fio, e o notebook antigamente não tinha muita capacidade de armazenamento. Hoje, com a tecnologia que a gente tem hoje, eu já tenho um notebook que eu consigo gravar as aulas, até filmar se precisar. Então, mesmo que eu não consiga pegar nada na aula, eu posso ouvi-la depois, posso fazer anotação posterior. Então a tecnologia ajuda muito. No seu serviço, não digo uma discriminação, mas alguma brincadeira assim de mau gosto, que você ficou numa situação mal, já aconteceu? Eu acho que, assim, essa questão da brincadeira, eu brinco bastante. Eu falo, não vi, sempre brinco. Você leva mais eu levo na esportiva. Então eu acho que assim, eu acho que o preconceito, eu acho que por raça, por religião, por deficiência, as pessoas que são, por exemplo, negros, deficientes, sei lá, aquelas regiões
Mas, enfim, um exemplo, né? Eles têm um pouco de preconceito com os outros. Eu acho que com cego, com deficiente, acontece um pouco isso. Tem cego que não gosta de andar com gente que enxerga e tem preconceito. E lá o pessoal, assim, brinca, porque eu dou liberdade para brincar. E se fizerem, eu não lembro de terem feito alguma coisa que eu fiquei chateado. E eu acho que eu tenho liberdade lá dentro para falar, olha, não gostei. Não gostei. Gabriel. Oi. Eu quase não tive nenhum tipo de preconceito, porque criança não tem preconceito, quem tem é adulto. Né? E todo mundo sempre me tratou normal. Eu lembro que quando eu era pequeno, até hoje, o pessoal me ajudava, por exemplo, a copiar as matérias de lousa, o pessoal me ditava, eu escrevi em braille. Então, acho que essa vivência que a gente tem hoje de escola comum com crianças especiais, digamos assim, é bem melhor do que você ter uma escola só de cego, aí quando a pessoa sai no mundo, o mundo não é só de cego. Então a pessoa ali não fica preparada para o que ela vai ver lá fora. Né? E acho que aqui não, aqui você tem vários tipos de pessoa e pode ser que uma pessoa chegue e faça uma brincadeira que você não goste, mas aí isso é o mundo. O que existe não está me afetando diretamente. Não. Dentro do banco não existe. Dentro da faculdade foi o maior problema. Hoje eles já se conscientizaram, eles já trabalham com inclusão, então já está melhor. Eu acho que nessa questão acadêmica está melhor. Na questão profissional eu não senti diferença. Porque eu tanto tinha dificuldade para ir para a USP, como tenho dificuldade para ir para o Itaú. Certo? E depende das pessoas. Mas eu acho que as pessoas na rua, em geral, nos lugares que eu passo, são bem prestativas. Eu acho que depende muito, infelizmente, da região que você anda. Por exemplo, se você andar na Avenida Paulista, tem pessoas que são tão educadas que elas vão parar o caminho que elas estão fazendo para te ajudar. De forma muito delicada, mas eu já tive que discutir com uma pessoa porque ela queria me acompanhar até o metrô. Eu falei que não havia necessidade de ela se incomodar. Aí eu falei para ela, olha, eu aceito a sua companhia, mas não há necessidade. Mas olha, o que eu quero deixar bem claro, eu acho que vocês têm que colocar isso no trabalho. Nós estamos lidando com uma coisa humana. Tem deficiente que são inteligentes, tem deficientes que são burros, tem deficiente preguiçoso, como tem pessoas preguiçosas.